Meu nome é Gilson Ferreira e esse é o canal A Verdade que Liberta. Como cristão, eu sou ou não obrigado a ser dizimista? O dízimo era do tempo da lei ou também ele está estabelecido na graça de Deus? Porém, em cada parte, vamos ao vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não deixe de tocar o sino de notificação e não deixe de fazer os seus comentários. Isso faz toda a diferença para nós e nos ajuda muito no crescimento do canal. A maioria dos cristãos, eles se baseiam no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, para a cobrança do dízimo. Antes de mais nada, quero deixar bem claro que eu não estou aqui dizendo se você deve ou não ser dizimista. Apenas vou mostrar um ponto de vista que, em geral, não é mostrado dentro das igrejas e você é que vai chegar às suas próprias conclusões. A nossa igreja, ela também recebe dízimo, então eu não estaria aqui indo contra esta prática. Então vamos lá. As 12 tribos de Israel, depois que eles entraram na Terra Prometida, cada uma delas receberam ali uma herança, né? Eles tinham propriedade. E os levitas foram os únicos que fisicamente não receberam nada. E na realidade eles receberam tudo, porque a Bíblia diz que a herança dos levitas é o próprio Deus. Mas eles serviam a Deus no templo e as outras 11 tribos faziam a manutenção do templo através dos seus dízimos, que era uma coisa restrita à colheita de plantações, ou seja, o dízimo não era dinheiro, o dízimo era alimentos. Mas eles não quiseram, ou por um período de tempo, não quiseram dizimar. Isso fez com que os sacerdotes, numa questão de sobrevivência, saíssem do templo para trabalhar, para poder comer. E é este o roubo que Deus fala em Malaquias 3,10. Ele disse: vós contudo me roubais no dízimo da oferta, ou seja, tirando de dentro do templo os sacerdotes que tinham que estar em exclusividade e eles estavam saindo para a sua sobrevivência. Esse era o roubo. Então nós estamos falando não de dinheiro, mas de colheita, de plantação. Então ali a proposta de Deus para com o povo de Israel era restrito à agricultura. Então ele disse: olha, se vocês dizimarem, eu vou abrir a janela dos céus e mandar o quê? Chuva. Qual é o papel do migrador, do cortador? Insetos que devoram a plantação. E ele disse: se vocês forem fiéis, eu vou impedir que esses bichos, que esses insetos, devorem aquilo que vocês estão plantando. Então, era uma promessa específica para um momento específico que estava se vivendo dentro da história. E não uma obrigatoriedade para nós nos dias de hoje. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldito por nós. Então, ele não vai nos amaldiçoar pelo fato da gente não ser dizimista. Abel, ele ofereceu para Deus a primícia da sua terra, o que não deixa de ser, embora não tivesse esse nome, um dízimo a Deus, né? Então, ele fez isso de forma voluntária, não havia nenhuma orientação para que ele fizesse isso. Ele se moveu no seu coração para ali simbolicamente dar a Deus o melhor da sua terra. Caim deu o pior e todos nós sabemos qual foi o resultado disso. Também Jacó, antes da lei, antes de haver uma obrigatoriedade de dízimo, ele disse: tudo que tu me deres, te darei dízimo. Abraão também pagou o dízimo a Melquisedeque, ou seja, dízimo feito de forma voluntária, com alegria, com satisfação, com prazer, com gozo. Eu, agora digo de forma particular, não acredito que Deus receba de bom grado um dízimo dado praticamente na marra. Ou seja, se eu não der, o devorador, o migrador vai entrar na minha vida, vai me destruir, você é amaldiçoado. Não. A relação para com Deus sempre é uma relação de amor. Como disse o apóstolo Paulo: hoje eu te amo porque o Senhor me amou primeiro. Então, na verdade,
nós temos que ser dizimistas, voluntários aqui na nossa congregação. Ninguém é obrigado a dar o dízimo. Ele tem que ser dado desta forma, como foi feito com Abel, como foi feito com Jacó, como foi feito com Abraão. Porque o dízimo dado obrigatoriamente, ou seja, com a faca no pescoço, com a ameaça de maldição, com a ameaça de devorador, de migrador, de cortador, na minha opinião particular e pessoal, é um dízimo dado como foi a oferta de Caim, dado sem satisfação, sem prazer, dando o pior. E quando você dá obrigatoriamente, é como se você estivesse dando o pior para a pessoa. Então, esta é a razão pela qual, e se você é cristão e fazer um exame de consciência das coisas que você vê na sua congregação, você vai ver que eu não estou mentindo. Talvez muitas pessoas não gostem do que eu vou falar agora, mas eu conheço pessoas que são dizimistas fiéis. Todos os meses ela dão, e a vida dela financeiramente é um caos. Lhe falta absolutamente tudo. Por que lhe falta? Porque é um dinheiro dado de má vontade, é uma oferta de Caim. Então, se você não se sente à vontade, se você acha que o dízimo que você dá, ele está sendo mal administrado, o pastor está se aproveitando disso para enriquecer, ou esse dinheiro está sendo desviado para outros propósitos, que não seja o que a Bíblia nos afirma, que é o compartilhamento, então, sinceramente, eu vou falar uma coisa para você. Não dê. Por lo menos, na minha congregação, eu não recebo. Aqui pessoas chegam com o dízimo na mão e eu falo, você sabe que o dízimo aqui não é obrigatório. É algo que você tem que se sentir à vontade, com alegria, com prazer, com satisfação. Não por necessidade, como diz a palavra do Senhor. Eu não estou aqui militando contra o trabalho das congregações. Cadeira não é de graça, luz não é de graça, água não é de graça. Nós dependemos da sua colaboração, mas essa colaboração não pode ser obrigatória. O dízimo não pode ser segundo Malaquias 3,10. O dízimo tem que ser como foi com Jacó, como foi com Abel, como foi com Abraão, voluntário. Eu acho que tenho certeza que quando se age assim, você tem a retribuição de Deus. Você vê Deus se movendo para você. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos serão cedidas para os vossos celeiros. De uma relação de amor, de alegria e de prazer. De uma relação de criador e criatura, de pai e de filho. É assim que deve ser o dízimo. Caso contrário, é uma coisa que você chega no final do mês e não tem alegria em fazer. Até fica com aquele pensamento, poxa, se eu não tivesse que dar o dízimo, esse recurso eu empregaria em mais arroz, em mais feijão, ou em alguma coisa para os meus filhos, ou pessoal para si próprio. Então, você dá com o coração pesado, dá sem prazer, dá sem alegria. Eu acredito que Deus não receba um dízimo dessa forma. E aí talvez você tenha que fazer uma análise. Se você dá dízimo dessa forma e você está vendo que as promessas que são feitas não estão sendo manifestas na sua vida, então é bom você fazer um exame de consciência e ver se de fato e de verdade isto é o que está acontecendo na sua vida. Durante os 300 primeiros anos dos cristãos, o dízimo não era obrigatório. Ele só passou a ser 300 anos depois, com os sacerdotes católicos que instituíram o dízimo como obrigatoriedade. Então, eu acho que nós não precisamos de uma lei que nos obrigue a contribuir para esta obra redentora e salvadora do Senhor da Glória. Eu acho que é algo que você tem que sentir o seu coração se mover, olhar ao seu redor, ver as pessoas que estão sofrendo, padecendo, e sabendo da importância da igreja para com que essas pessoas que são rejeitadas pela sociedade, prostitutas, marginais, bandidos, pessoas que estão à margem da sociedade, né? Essas pessoas que são marginalizadas, em que ninguém mais acredita, ninguém vê mais esperança para essas pessoas. A igreja é essa porta da esperança que recebe essas pessoas, mas os templos não são gratuitos. A igreja é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, ela não paga imposto, mas ela paga luz, ela paga água. E quando você chega dentro da congregação, você quer um conforto, você quer um ar-condicionado, você quer um bebedouro, e tudo isso tem custo. Então,
cabe a você, voluntariamente, com alegria, com prazer, com satisfação, com gozo, contribuir com o seu dízimo, né? Do latim décimo, que significa 10% dos seus rendimentos. Mas só o faça se você fizer com alegria. Só o faça se você sentir-se movido por isso. Caso contrário, o seu dinheiro não terá retribuição para você. Você está jogando fora, porque está dando de má vontade. E Deus não recebe nada assim. Meu nome é Edilson Ferreira. Esse é o canal A Verdade que Liberta. E até o próximo vídeo.